Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Para você que é novo ou nova por aqui, eu já quero fazer um convite muito especial. Primeiro de tudo, se inscreve no canal. Vem conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E para te ajudar a ser constante nisso, eu criei um grupo exclusivo e fechado no WhatsApp apenas para enviar o link dos devocionais. Então, minutos antes da nossa transmissão começar, eu envio o link por lá e dessa forma você se mantém constante todos os dias aqui, dedicando breves minutos para pensar um pouco sobre o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Então, para acessar esse grupo, clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo e vem para cá. Um grupo fechado, não tem conversa paralela, não vai encher sua caixa de WhatsApp e ainda vai te ajudar muito a permanecer constante, sempre meditando na palavra. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler aqui na NVT. Diz assim: Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Gente, esses dois versículos aqui são muito profundos. Eu quero repetir só o versículo 6 e a primeira frase do versículo 7. Preste bastante atenção. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. O apóstolo Pedro até faz a associação de que o ouro ele é provado, ele é refinado, purificado no fogo. Então, dessa mesma forma, assim como o ouro é refinado pelo fogo, a nossa fé ela é refinada pelas provações da vida. E a lição de hoje ela é muito rápida, porém muito necessária. É necessário que nós enfatizemos o que eu vou comentar no devocional de hoje, porque muito do que se prega do evangelho por aí acaba gerando no coração das pessoas uma expectativa equivocada, né? E dizem por aí que a mãe da decepção, a mãe da frustração é a expectativa. Eu discordo. Eu acho que a mãe da frustração é a expectativa errada. Se você tiver uma expectativa errada, aí sim você vai se frustrar. Se você tiver uma expectativa alinhada, vai ser muito mais fácil lidar com situações adversas na sua vida. E, por exemplo, muitas pessoas acham que o evangelho ele nos promete que Deus vai nos livrar de todos os problemas da vida. E, na verdade, não há nenhuma parte da Bíblia que nos faça, de fato, pensar isso. Você pode ter escutado isso da boca de alguém. Mas, Thiago, você não crê que Deus tem poder para resolver nossos problemas? Com certeza absoluta. Thiago, você não apresenta os seus problemas para Deus em oração? Com certeza absoluta. Tiago, você não clama pela intervenção de Deus na sua vida todos os dias? Mas observe, uma coisa é Deus tirar os problemas da nossa vida. E tem alguns problemas que de fato Deus tira da nossa vida. Quais são? Os problemas que nós não conseguimos resolver. Então, por exemplo, o ser humano, ele não consegue, pela sua própria capacidade, alcançar a salvação, alcançar a justiça de Deus. O ser humano não consegue, pela sua própria capacidade, se livrar do inferno. Então, como nós não conseguimos isso, Jesus faz isso por nós. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, não é por obras, para que nenhum homem se glorie. Então, o problema da condenação, o problema do pecado, o problema do inferno, que o homem não consegue resolver com suas próprias forças, esse sim, Deus vai lá e resolve por ele mesmo. Você não precisa fazer nada e nem se esforçar para ser salvo. A salvação ela é um presente de Deus para você. Agora,
O que nós podemos resolver, Deus não resolve. Pelo contrário, Deus, ele nos educa, ele nos prepara, nos treina para que nós possamos lidar com esses problemas. Então existe sim uma pregação equivocada do evangelho que acaba gerando uma expectativa errada no coração das pessoas que Deus vai resolver todos os problemas da vida dela, no sentido de tirar. Deus vai tirar os problemas da sua vida. E sabe por que Deus não vai tirar os problemas da vida? Porque os problemas, gente, eles são parte da nossa existência, tá? Os problemas, eles são parte da existência humana. Por exemplo, eu separei aqui um texto que está lá em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Olha o que Tiago fala. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, uma fé provada, produz perseverança. Então, os problemas, eles fazem parte da nossa vida e os problemas também têm propósito, tem uma razão deles estarem aqui. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência esperança, perdão, a paciência, experiência e a experiência, esperança. Agora eu quero te explicar como é que nós abordamos o problema, muitas vezes de modo equivocado. Para pensar comigo no seguinte exemplo. Imagina que uma criança de 10 anos de idade vai fazer no colégio uma prova de matemática. A criança recebe ali o exame para fazer aquela avaliação de matemática, uma prova escrita, tem ali cálculos para fazer problemas para ela resolver. E de repente ela olha para aquela folha de papel, ela não sabe resolver nada daquilo, e ela começa a orar a Deus. Diz assim, Deus, resolve esse problema para mim. Deus, resolve. E ela está na expectativa de que Deus vai responder aquelas questões para ela. Acho que Deus vai mandar um anjo escrever as respostas para ela. Não é dessa forma. Se Deus fosse, por exemplo, o pai físico dessa criança, o que é que Deus faria? Faria a criança se preparar melhor para aquela avaliação. E não que a resposta surgisse como num milagre na mente da pessoa. Tiago, você acha isso impossível? Nada é impossível para Deus. Mas essa forma de abordar os problemas é uma tentativa que nós temos de nos isentarmos da experiência humana, que envolve lidar com problemas. Deus não tira os problemas da nossa vida. Deus nos ensina a lidar com os problemas que nós temos. Guarde isso no seu coração. Deus não tira os problemas da nossa vida. Deus nos ensina a lidar com os problemas na vida. Se você tem um problema na família, Deus te ensina a lidar com esse problema. E é óbvio que se você lidar da forma certa com o problema, vai ter muito mais possibilidade de resolver aquele problema do que de complicar. Correto? A não ser que a resolução não dependa apenas de você. Então, supondo que um casamento está em crise, um lado quer resolver, o outro lado não quer mais. Nesse caso, a coisa não depende de você. Não adianta, você pode fazer o máximo que você. Se a outra pessoa não quiser, é uma coisa que não depende de você. Agora, é claro que se você, como marido, como esposa, como um cônjuge, se você cuidar bem do teu relacionamento, tratar bem a pessoa, aplicar os princípios de Deus no teu casamento, na tua família, no teu lar, você vai ter uma possibilidade muito grande de recuperar um relacionamento que está destruído. Uma possibilidade muito maior do que ficar apenas, do que viver como o mundo nos ensina a viver, né? Infelizmente, um modo bastante ferino, por assim dizer. Então, nós precisamos olhar a vida com essa perspectiva, porque muitas vezes, desperdiçamos lições de Deus, lições que Deus quer nos ensinar diante do problema, através do problema, porque nós estamos abordando os problemas de modo errado. Então, os problemas, eles fazem parte da vida. Existem propósitos dos problemas. E os problemas, gente, nos dão algumas consequências positivas se nós abordarmos eles da forma certa. A primeira coisa, crescimento espiritual. Eu já citei aqui 2 versículos, Tiago capítulo 1, Romanos capítulo 5. Poderia citar também o próprio versículo básico que a gente leu aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, fala sobre o crescimento que Deus nos dá através dos problemas. Se você pegar
um grande campeão de qualquer esporte, ou qualquer pessoa que venceu na vida e se tornou uma referência famosa. Vamos pensar no famoso, referência famosa. Pessoa que passou pela miséria, que passou por um estado difícil e se tornou famoso a ponto de ser referência para muitos, tá? A ideia da fama aqui no exemplo é esse, é se tornar exemplo para muitos. Essa pessoa vai num podcast, vai num programa de televisão, um programa de rádio, e ela vai fazer uma entrevista. Aí você vai ver que as grandes lições que essa pessoa teve foi nos momentos mais difíceis da vida dele e da vida dela. Porque os problemas, quando abordados da forma certa, eles se tornam grandes professores para nós. Os problemas, quando abordados da forma certa, se tornam grandes professores para nós. E Deus nos dá esse crescimento espiritual através dos problemas que nós temos. Uma outra coisa muito importante é que os problemas, gente, eles nos ajudam a aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a caminhar debaixo da dependência de Deus, não apenas porque toda a nossa vida vai passar por isso. Isso não é uma estação, não é uma fase da vida. Toda a nossa vida vai passar por isso. Agora, a dependência de Deus, ela é o lugar mais seguro para você estar. Embora muitas vezes pareça um lugar inóspito, pareça um lugar... Às vezes a gente usa o termo dependência de Deus como se fosse assim, esgotou todas as possibilidades, aí você fala, agora só resta depender de Deus. Não, você tem que depender de Deus tendo possibilidade, não tendo. No dia bom e no dia mau. A dependência de Deus é o lugar mais seguro para você estar. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, tem aquele famoso versículo, né, onde o apóstolo Paulo lhe pede para que Deus tire dele o espinho na carne, e Deus fala assim, ó, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante. Não é Tiago, não é você, não sou eu, não é alguém, não é uma pessoa qualquer que está aqui falando, não. Gente, é o apóstolo Paulo, um dos cristãos mais profundos e íntimos de Deus em toda a história da humanidade. O cara está implorando a Deus para tirar o espinho da carne dele. E Deus fala assim, ó, Paulo, eu não vou tirar não, a minha graça te basta. Então, muitas vezes, a gente está implorando a Deus para que Deus tire um problema na nossa vida, aí Deus está dizendo assim, ó, a minha graça te basta. Às vezes, Deus tira alguns problemas da nossa vida, certo? Aqueles problemas que a gente não consegue resolver. Outras vezes, Deus nos dá graça para que nós possamos continuar a caminhar, mesmo com aquele problema, apesar daquele problema, entende? E nesse caso, Deus não vai tirar o problema, mas Ele não vai deixar o problema te parar. Ele não vai deixar a situação travar a sua vida. Quando Deus derrama graça sobre você, Ele derrama forças para você lidar com aquela situação. Uma coisa interessante que eu sempre observei em todos os esportes de alto nível é que todos os atletas de alto nível, todos, sem exceção, todos os atletas de alto nível, eles sempre lidam com muitas dores e muitas lesões ao longo da sua caminhada, das suas performances. É muito difícil um atleta de alto nível não ter pelo menos uma lesão ali, ele não performar com uma dor muito forte no corpo. Por quê? O esporte, gente, é algo muito saudável quando você pratica de modo como um hobby, né? De modo amador, você praticar atividade física, mexer o corpo, isso faz bem para o seu corpo, faz bem para a sua mente, faz bem para o seu coração, mas o esporte de alta performance, ele não é saudável. Na verdade, a pessoa está desgastando a saúde dela ali por uma glória maior. Entende? O objetivo dela, o objetivo de um cara que sobe num ringue para trocar soco com o outro não é ficar saudável. Ele quer ali o dinheiro, ele quer o título mundial, ele quer o reconhecimento, ele quer mudar a história da vida dele. E para isso ele gasta a saúde dele, né? Então, quando uma pessoa dessas, ela vai encarar esse desafio, o desafio da luta, o desafio do futebol, o desafio de uma corrida, de uma natação, ele está ali às vezes cheio de dor, cheio de machucado, mas o treinamento dele permite a ele performar apesar da dor, entende? Aí você pergunta para ele assim, ó, você quer que eu resolva a sua dor ou você quer ser campeão? Ele não pensa duas vezes, meu amigo. Dor nunca foi problema, entende? Então, às vezes, a gente quer que Deus tire a dor, tire o problema, e Deus está dizendo assim, ó, a minha graça te basta.
Mas, Tiago, por quê? Querido, entenda, eu não sei os porquês. Eu sou tão limitado quanto você. Mas eu estou te convidando a você abordar os problemas da sua vida de acordo com a palavra de Deus. Se alguém te prometeu que os seus problemas iam acabar quando Jesus entrou na sua vida, essa pessoa fez propaganda enganosa. Processe a pessoa. Te ofereça até assessoria jurídica para isso. Tô brincando, nem sei se... Só brinco só para quebrar o gelo, que nem sei se é possível isso. Mas se alguém pregou o evangelho de modo equivocado para você, paciência. É hora de ressignificar isso, porque a palavra de Deus, o evangelho real, não te isenta dos problemas. Aí vem aquele famoso versículo, eu quero fechar isso aqui, quando Jesus fala para os discípulos assim, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições, os problemas da vida, elas são uma certeza. Tem duas certezas na vida. A morte, a primeira, todo mundo vai morrer. Segundo, os problemas sempre estarão lá. Não vai ter um dia da sua vida que você vai dizer assim, olha, hoje eu não tenho mais problema nenhum na vida para resolver. Não, sempre teremos problemas, desafios, metas. Mas a ideia de Deus não é resolver os problemas. A ideia de Deus é nos desenvolver através dos problemas. É usar problemas como ferramenta de evolução espiritual. É usar os problemas como plataforma de você ver o poder dele. É usar os problemas como uma forma de você usufruir da graça de Deus. Então, quero repetir para você o texto inicial desse nosso devocional e nós vamos fechar aqui, nós vamos terminar para orar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, em glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. A tua postura diante do problema que você vive, a tua abordagem aos problemas da vida, tem a capacidade de revelar a glória de Deus para você e para todo mundo que está ao seu redor. Você crê nisso, você recebe essa palavra? Então pega isso no teu coração hoje e mastiga essa palavra no teu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais depois desse devocional. A transmissão vai acabar agora, mas durante o dia o Espírito Santo vai continuar soprando dentro de você coisas preciosas através dessa palavra. Amém? Vamos fechar os olhos, fazer uma oração para nós fecharmos esse devocional. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa lição, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido passar, tanto as coisas que consideramos boas, quanto as coisas que consideramos ruins. De fato, Senhor, tem vários dias que nós podemos intitular como dias ruins, como momentos ruins, como situações ruins, mas nós servimos a um Deus que é bom em todo o tempo. E nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te louvamos por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para essa transmissão chegar para outras pessoas. Se inscreve no canal, confere aí se você já é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever. E antes de sair dessa transmissão, deixa um comentário aqui sobre como Deus falou contigo através desse devocional, tá bom? Primeiro link da descrição, você entra no nosso grupo de WhatsApp e recebe na palma da sua mão o link dos nossos devocionais todos os dias. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.